Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero de coração que sim. Então a gente viu mamíferos na última aula, né? Então eu acabei achando por interessante falar um pouquinho das carreiras relacionadas, como tem ali na página 59 da zootecnia e da medicina veterinária, como algumas curiosidades dos mamíferos, mais os exercícios, tá, pessoal? Que aí vocês vão resolver da página 60 a 64 e vão postar no Positivo On, certo? Então isso acaba gerando um pouquinho de discordância, porque tem diferenças carreiras? Tem muita diferença, tá? É, tanto do zootecnista como do médico veterinário, tá? O zootecnista ele trabalha para que animais vivam em boas condições, tá? É aquele profissional que vai cuidar da saúde, vai cuidar da alimentação, vai melhorar a produtividade desse animal, vai melhorar a reprodução dele, as qualidades do melhoramento genético, aumentar, trabalhar para o aumento de produtividade de leite, ovos e afins, sabe, dos animais. Então ele trabalha nessa área, tá? Apesar de serem semelhantes, né, áreas semelhantes e andarem paralelamente dentro do mercado de trabalho, tem essa grande diferença, tá? Porque como o zootecnista ele trabalha só para melhorar a produtividade e o rendimento do animal, ele não trabalha diretamente com a saúde do animal, tá? Mas ele trabalha com as questões alimentícias para melhorar a eficácia, melhorar a produtividade, melhorar a saúde desse animal, melhorar a produção, no caso das vacas, a produção de leite, a produção de ovos. Então tem diversas funções dentro desse meio, dentre elas assim, realizar a avaliação genética de um rebanho para ver quais são os melhores, né, reprodutores, as melhores características genéticas que podem ser viabilizadas para o próximo rebanho. Melhorar as condições de higiene desses animais, tá? Cuidar para que onde esses animais fiquem, os locais onde eles estão instalados tenham condições de higiene boas, tá? Para esses animais, porque isso impacta diretamente na produtividade deles também. Determinar técnicas a serem usados, né? Nos cruzamentos entre os animais e nos pastos, troca de pasto, troca de alimentação, padronizar e acompanhar as técnicas de abate, armazenamento, produtos e dos produtos derivados dos animais, né? Fazer seleção dos melhores animais para formar um rebanho matriz de reprodução. Por exemplo, formar aquele rebanho que vai só servir para reprodução. Então, é separado, né, analisado as melhores características genéticas, porte, tamanho, musculatura, capacidade de produção, e são separados esses animais. Isso deu uma seleção artificial que é feita, tá? Você não tem uma manipulação no DNA do animal, mas você tem uma manipulação dos animais, tá? Os que tiverem as melhores características que forem pré-definidas vão ser separados e vão formar esse rebanho de criação, tá? Fazer esse rebanho que somente para reprodução. Cuidar de medicamentos, vacinas no dia a dia, né? Então acaba tendo essa grande diferença entre as funções. A medicina veterinária ela forma aqueles profissionais que são capazes de intervir em todos os setores associados à saúde do animal, tá? Inspeção de produto de origem animal, direção de estabelecimentos de ensino, pesquisa, pet shops e afins, né? Então, o médico veterinário ele se qualifica para isso, para oferecer assistência clínica, cirúrgica a animais domésticos, silvestres, de pequeno, de grande porte. Também cuida da saúde, alimentação, reprodução de rebanhos, tá? Mas, que nem como a grande diferença, o zootecnista ele não atua, né? Nessa área de clínica e cirúrgica, tá? E também nós temos diferenças nas graduações de medicina veterinária, porque elas podem ser bacharéis, ele pode ser tecnólogo, você pode ter pós-graduação específica em uma área, técnico em veterinária de alguma área, tá? Você tem essas diferenças e essas diferenças acabam inferindo também nessas características, né, nessas áreas de trabalho do meio, tá? As áreas de trabalho são muito abrangentes, tá?
tanto a de medicina veterinária quanto a de zootecnista. Os zootecnistas, na maioria das fazendas grandes, é necessário que tenha um zootecnista direto lá para acompanhar a produção do rebanho, a qualidade do rebanho, a alimentação e afins, né, as necessidades inerentes à boa saúde animal. Então o zootecnista ele tem aquele papel de gestor, né? Então, além de cuidar desse bem-estar animal, ele cuida da qualidade, rentabilidade de uma criação de animais, aproveitamento dos seus produtos. Então, ele atua como gestão do local também, tá? Então, isso são as diferenças básicas, né? Porque aqui na nossa região a gente tem tanto o curso de medicina veterinária como o curso de zootecnista, tá? Acaba abrangendo a mesma coisa, tá? Tanto como matérias assim, na zootecnia, a biologia e genética são matérias base do currículo, tá? Então, você ainda tem contato com disciplinas de nutrição animal, ciências do solo, administração, técnicas de manejo de rebanho e criações. Então, são as matérias base do currículo, tá? Na medicina veterinária, os alunos têm aulas assim nas áreas de biologia, de ciências exatas, de ciências sociais. A partir do sexto semestre da faculdade, começa a estudar as doenças, técnicas clínicas, né, cirúrgicas, e daí começam essas atividades práticas, tanto de atividades clínicas e cirúrgicas. Então, muda um pouco esse embasamento, tá? Das características que são dadas entre os dois cursos, tá? Sendo cursos muito bons da área e às vezes a gurizada pensa nessas áreas aí, mas são áreas muito boas de trabalhar, tá? Que tem uma demanda muito boa de trabalho. Não esqueçam dos exercícios, tá, pessoal? Da página 60 a 64, postagem via positivo on. Coloquei algumas curiosidades sobre os animais que acabei encontrando ali, achei bem interessante. Quanto das pregas vocais das girafas, tá? Elas não possuem cordas vocais, mas pregas vocais, e são animais assim muito quietos, dificilmente você consegue escutar um som que parte desse animal. Então a linguagem deles se dá de uma forma de contato, de uma forma de aproximação. Muito pouco se ouve, né, desse som, tem muito pouco som de girafa catalogado na natureza, tá? Outra que eu coloquei ali dos ratos, né, de andar nas paredes. Então, como a planta da patinha dos ratos tem pequenas saliências, né, então são chamadas de calosidades plantares ou amplas adesivas, junto com as garras, né, com o joguinho de garras desse animal, e dessas protuberâncias, ele consegue encontrar pontos de apoio bem eficazes, tá? A gente pensa, mas a parede é lisa. Depende muito, tá? Você tem muita divergência. Qualquer protuberância, qualquer ranhura pode ser um ponto de apoio para ele conseguir se fixar, tá? Embora seja invisível aos nossos olhos, essas protuberâncias, esses pontos de apoio, para ele é o suficiente para ele conseguir andar por esses locais. É claro que se a parede é perfeitamente lisa, ele não consegue andar, tá? Porque dele não tem pontos de fixação. Do elefante, tá? O elefante ele não bebe água com a tromba. A tromba é um prolongamento do nariz dele, mas ele enche essa tromba, né, com até 10 litros de água e depois esguicha ela na boca, tá? Então ele tem uma lavagem nasal diária. Aí tá com o narizão sempre limpo, tá? Porque ele utiliza para isso, ele usa a tromba como um prolongamento, ele utiliza para pegar alimento e levar até a boca, para pegar água e levar até a boca, para jogar terra, jogar areia nas costas para se livrar de moscas, de insetos, e ter uma função de afeição e relação emotiva com a sua espécie, né? Então ele tem essa função romântica também, porque os elefantes eles são animais que têm um cuidado muito grande com a prole e com a família. Então eles têm esses enlaços afetivos, e muitos deles são dados pelo enrolamento da tromba nos outros animais. No caso da mula,
que a mula não pode ter filhotes, né? A mula é um híbrido, é um cruzamento entre animais de espécies diferentes, tá? De uma égua e um jumento. Você tem o desenvolvimento de um outro indivíduo, que é a mula, tá? Mas ela não é nem uma coisa e nem outra, tá? Por isso que ela é estéril, tá? Ela não consegue produzir óvulos, tá? O burro, o filhote macho, que resulta do cruzamento da égua com o jumento, também não consegue produzir espermatozoides, tá? Então, esses enlaces, eles são espécies diferentes. Então, dentro do nível evolutivo, da cadeia evolutiva, algum ponto separou essas espécies e elas adquiriram características próprias que até chegar a esse ponto de não conseguir produzir indivíduos que são férteis, tá? Isso distingue duas espécies diferentes. Então, por isso que você tem esse acréscimo da mula, né? Ela não consegue se reproduzir. Então, dentro desse cruzamento de duas espécies, se desenvolve a mula, mas ela é estéril, tá? Outra explicação que é utilizada também é o tamanho do macho quanto à fêmea, né? Quanto a fêmea não tem os órgãos genitais bem desenvolvidos, e isso acaba dificultando o acasalamento, tá? Apesar que as características que são unidas das duas espécies acaba tornando esses animais bem preparados e aptos para trabalhos do campo, né? Em geral, trabalhos pesados, mas são duas espécies bem diferentes, tá? Aí o nosso famoso gambá, tá? Que comumente chamamos de raposa, e não é raposa, ele é gambá, tá? A raposa é outro tipo de animal. Por que ele tem cheiro ruim? É devido a uma glândula que ele tem, que produz um líquido chamado butilmercaptana, tá? E esse animal só libera esse líquido quando ele se sente ameaçado, tá? Isso serve como defesa, porque acaba afastando os animais predadores pelo forte cheiro, né? Então, se ele não está em perigo, como qualquer outro animal, ele não tem como qualquer outro animal, ele tem o cheiro característico dele, mas não esse cheiro forte, né, que esse líquido produz, que ele só libera quando ele se sente ameaçado. E ele fica armazenado em duas glândulas, tá? Próximas ao ventre do animal, que aí ele libera quando ele acaba sendo ameaçado, né? Ele acaba esguichando quando ele se sente ameaçado. Outra característica legal, as características do morcego, né? Por que eles dormem de cabeça para baixo. E isso é uma característica inerente para ser mais fácil alcançar o voo. Na realidade, ele não possui asas, né? O morcego é um mamífero que voa, ele não possui penas, como as aves, as asas dele são prolongamentos dos dedos, né? Os dedos são revestidos por pele, uma pele bem fininha, que são prolongamento do corpo e das pernas do animal, tá? Então, e daí isso dá essa característica mais fácil para ele alcançar voo, né? Ele ficar de cabeça para baixo, ele só se larga, mais fácil ele conseguir alcançar voo dessa forma. Nesse animal o sangue não vai para a cabeça, né? Quando ele fica só de cabeça para baixo, porque ele tem um sistema de válvulas que regulam a pressão sanguínea interna, tá? Diferente de nós. Se nós ficarmos de cabeça para baixo, a maior quantidade do sangue vai se concentrar na cabeça. E isso, para o nosso corpo a longo prazo, é ruim, né? Se você ficar muito tempo, porque daí as extremidades vai acabar faltando sangue nas extremidades do corpo. As diferenças entre camelos e dromedários, tá? São bem diferentes. Os dois têm corcundas, né? Ou córcovas. No dromedário, uma delas é bem pequena, tá? Os dois acabam tendo duas córcovas, né? Só que no dromedário uma delas é bem pequena e quase não aparece. Por isso que fala que comumente se fala que ele só tem uma córcova, né? Só uma corcunda. Por isso que é simples distinguir, tá? Diz-se, né, que o dromedário tem uma corcunda e o camelo tem duas, tá? O dromedário é mais dócil do que o camelo, como um todo, e é o que é mais utilizado, né, para montaria, para passeios e afins, com o pessoal que os turistas utilizam nessas áreas aí. Só que tem essas diferenças inerentes, né? O dromedário tem duas córcovas também, só que uma é tão pequena que ela não é perceptível, né? E não
e não é tão fácil de distinguir, por isso essas características que são receptivas dos animais, tá? Claro que os animais, os mamíferos, entre outros, têm mais características inerentes das espécies, né? Espécies bem exóticas que vivem nas florestas, vivem no fundo marinho, que acabaria tomando conta de mais 2, 3 aulas aí para falar desse assunto aí. Tá? Não esqueçam então, pessoal, dos exercícios, tá? Façam os exercícios e postem no positivo 1, a gente corrige na próxima aula, na nossa próxima aula, tá? Então, tranquilo, segue o material em anexo aí, fiquem bem, um grande beijo e até a próxima aula.